E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia má notícias dos seus irmãos a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso eles ainda o odiavam mais. E disse: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que eu estava atando molho no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho. Vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos nós, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, eu te enviarei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: vai, vê como estão teus irmãos, como está o rebanho, e me traz resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi José a Siquém. Achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. Perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Diz-me, te peço, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e o achou em Dotã. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra José para o matarem. E disseram um ao outro: eis aí vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa cova destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que seu pai tinha feito, e tomando-o lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levantaram os seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, para levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos:
Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão? Escondamos a sua morte. Vinde, vendemos a estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: O moço não está lá. Para onde irei eu? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disse: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E reconhecendo-a, disse: É a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas, para o consolarem. Ele recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. Viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e entrou a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou Tomou a conceber e deu à luz um filho, o qual chamou Onã. Continuou ainda e deu à luz um filho, o qual chamou Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, cujo nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. Por isso aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: Para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, o qual, depois de consolado, subiu aos tosquiadores das suas ovelhas, em Tina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Tina, a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com um véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe foi dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, te peço, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era a sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Me dá aos penhor até que o envies. Então disse ele: Que penhor
é que eu te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o teu cajado, que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela. Assim ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, tirou de sobre si o seu véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. Perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? Disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não achei. Também disseram os homens daquele lugar: aqui não houve prostituta alguma. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram o aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, porque está grávida do adultério. Então ele disse: tirai-a fora para que seja morta, queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: reconhece, te peço, de quem é este selo, este lenço e este cajado. Então, reconhecendo-o Judá, disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão. Então a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ela a recolher a sua mão, saiu o seu irmão. Então ela disse: tu tens rompido uma saída. E chamaram-lhe Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. E José foi levado ao Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado. E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o. Então ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aconteceu que, desde que o colocou mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a José e a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em sua casa comigo, e me entregou na minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Aconteceu que, vendo ela que deixou as suas vestes em sua mão
e fugiu para fora, chamou aos homens de sua casa e lhe falou, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Aconteceu que, ouvindo ele que eu levantei a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou da sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim. Aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali José na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua bondade e lhe deu graça aos olhos dos carcereiros. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão de José, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava.